Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a este pote, o qual iremos trabalhar o roteiro de como fazer a leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina. Se você já conhece, se você já utiliza, ótimo, meu irmão, graças ao bom Deus. Se você não conhece nem a utiliza, meu irmão, minha irmã, eu convido a você a fazer essa experiência e lançar mão desse instrumento de forma diária para o enriquecimento da sua oração pessoal e da sua fé. A Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus dirigida aos homens. São palavras que expressam amor por todos e de forma particular. Por que de forma particular? Porque nós temos necessidades particulares. Sabemos que essas palavras foram escritas pelos homens, mas inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. E se são palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, nós necessitamos desse mesmo Espírito para que nós possamos ter o entendimento dessas palavras e deixarmos que ela seja eficaz em nossas vidas. A leitura da Palavra de Deus não pode ser feita da mesma forma que nós lemos um livro de história, ou um livro de ficção, ou até mesmo um romance. Por quê? Porque a Palavra de Deus ela é uma palavra transformadora. E ela inspira o leitor a uma conversão e uma mudança de vida. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Na medida em que essa palavra ela é dita, ela é falada, ela convida a você que está participando a uma mudança de vida e uma conversão. A igreja ela nos vem nos ensinar a Lectio Divina como sendo uma prática orante dessa palavra, que deve ser feita de forma diária, para que a palavra do Senhor possa penetrar no nosso coração e que possa produzir os efeitos necessários que necessitamos. Antes de começarmos e de nos aprofundarmos nesse material, vamos fazer uma pequena oração, permitindo que o Espírito Santo venha permanecer entre nós durante todo esse momento, dando o entendimento da Palavra de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Lectio Divina ela é baseada em 4 degraus. O primeiro degrau, a leitura, a verdade. O que diz o texto para mim? Alguns pontos nós precisamos ter cuidado durante a leitura. Primeiro ponto, leia com atenção o trecho da Bíblia. Leia de forma devagar, o qual você vai compreendendo todo o parágrafo, palavra por palavra. Caso você não entenda, volte, retorne, releia, quantas vezes for necessário. Mas é fundamental que você tenha um entendimento do que você está lendo. Segundo ponto, o texto pode ser o texto do dia, isso é, o evangelho do dia, como um texto em que você escolheu para a sua oração pessoal. Não tem problema. Terceiro ponto, o mais importante de tudo isso é que você tente descobrir os detalhes que estão sendo narrados naquele texto. Como, por exemplo, quais são os personagens envolvidos? Segundo, qual é a situação vivida naquele tempo? Terceiro, qual é a reação daquele povo no momento em que aquela palavra é dita? Outro ponto que nós precisamos ter cuidado durante a leitura: buscar entender o contexto daquela época. É fundamental que nós entendamos o contexto para que a gente possa
ter um entendimento do que aquela narração ela vem nos dizer naquele momento. Porque Jesus, em algum momento, ele usa a figura do cordeiro, a figura do pastor. Por que Jesus usa a figura do peixe, a figura do pescador, da videira, da oliveira? Por que esses elementos são utilizados dentro do contexto na narração bíblica? E, por fim, leia e releia quantas vezes for necessária a palavra, para que você possa ter verdadeiramente o entendimento do que está acontecendo naquele momento. O segundo degrau da Lectio Divina é a meditação. Isso é o caminho. O que o texto diz para cada um de nós hoje? Alguns aspectos nós precisamos nos deter atenção nesse segundo degrau, que é a meditação. Primeiro, após ler com atenção o texto, medita um pouquinho. O que essa palavra diz para mim hoje? O que ela me tocou? Com certeza, se você teve um entendimento no degrau que foi na leitura, do contexto, da narração, das frases e das palavras, na segundo degrau, que é a meditação, você vai ter um entendimento e você vai poder extrair do texto o que essa palavra ela quer me dizer hoje para mim. Este é o momento de você refletir sobre a palavra que foi lida. Até mesmo, vamos dizer assim, ler várias vezes, para que você possa ir tendo entendimento. Ver dentro das entrelinhas o que é que aquele texto está dizendo para você naquele momento. Outro ponto fundamental que você precisa fazer durante o segundo degrau, a meditação. Buscar um sentido novo. Precisa entender o seguinte. Esse texto, naquele cenário, naquele contexto, ele dizia isso. Nesse meu contexto. No meu contexto. O que essa palavra quer dizer hoje? De novo. De novidade. Isso é, aquela mesma palavra que disse que alcançou naquele tempo, ela vem a alcançar de forma diferente hoje. Mas para isso eu preciso entender. Para isso eu preciso trazê-la para o meu contexto, para a minha vida, para o meu dia a dia. E aí sim extrair do texto o que ela quer me trazer de novo para mim. Colocar-se diante da palavra como quem seja o destinatário daquela mensagem. Isso é, aquela palavra, ela é primeiramente para mim. Ela não é para o meu irmão. Primeiramente, ela precisa fazer eficácia na minha vida. Aí sim, ela fazendo eficácia na minha vida, através do meu testemunho, através do meu crescimento na minha fé e da minha oração, ela irá conseguir também fazer eficácia, ser eficácia na vida do irmão. Primeiramente, ela precisa me atingir, para depois atingir o meu irmão. É o momento de entender que a palavra de Deus, ela foi escrita para você, para mim, de forma pessoal. Isso é o que o segundo degrau da Lectio Divina ela nos vem falar, a meditação. Terceiro degrau da Lectio Divina é a oração. Isso é, uma vez que você lê o texto, primeiro degrau, meditou, segundo degrau, no terceiro degrau, a oração, você vai conversar com Deus. Você vai colocar-se diante de Deus a partir daquela palavra, o que realmente há necessidade de diálogo. Quando você se colocar diante da palavra, a oração ela virá naturalmente. Olha que coisa fantástica. No momento em que você, desde o início, já pediu a presença do Espírito Santo, que ele conduza você em todos esses 4 degraus da Lectio Divina. Nesse terceiro degrau da oração, você deixa que o Espírito Santo ore em você.
E uma vez ele orando em você, ele é capaz de entender todas as suas necessidades. A oração é o fruto dessa meditação. Aquilo que você pensou na meditação deve se transformar em súplica, em louvor ao Senhor. Aqui nós iremos simplesmente louvar, orar, nos colocar nos pés de Deus, nos pés de Cristo, e deixar que o Espírito Santo venha falar. É o momento de clamar a Deus para que você dê uma resposta concreta a Ele, com sua vida, por meio do ensinamento das Escrituras. É importante que você se sinta livre, se sinta conduzida pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo conduza essa oração. Permita que Ele faça isso por você. Seja uma súplica, seja uma intenção, seja um louvor. De qualquer forma que seja, deixa que o Espírito Santo, porque Ele vai falar com palavras verdadeiras. É importante que você se sinta livre, mais uma vez, para que essa ação do Espírito Santo possa ser eficaz dentro desse terceiro degrau. Não se prenda às orações formuladas ou busque palavras bonitas, refinadas. Simplesmente é um momento em você e Deus. É de você falar, através com o seu ensinamento, com as suas palavras, o que Deus gostaria realmente de ouvir. De nada adianta eu enfeitar, colocar palavras bonitas e refinadas, sem que aquelas palavras sejam verdadeiras. Fale do fundo do coração. Fale do fundo do seu coração a verdade, a súplica, a oração, o louvor, a dor, mas fale com o teu coração de forma verdadeira. E finalmente o último degrau, o quarto degrau, a contemplação. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Nesse momento, você fala. Depois que você falou, nesse momento é de ouvir o Senhor. Nesse momento você vai se calar. Vai deixar que o Espírito Santo de Deus fale a você. O que você necessita fazer de mudança de vida a partir da palavra. O que Deus gostaria que você fizesse a partir da palavra que foi meditada. Ele dará a resposta aos seus questionamentos, às suas dúvidas, às suas colocações. As respostas virão, mas para isso eu preciso ouvir. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus que vem no silêncio. Permita que o Espírito Santo de Deus se conduza nesse momento de contemplação. Sinta a presença dele contigo e permaneça na presença dele durante todo esse momento da contemplação. E deixe que o Espírito Santo venha conduzindo-nos no falar, no contemplar, no ouvir. Esses são os 4 degraus da Lectio Divina: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Bem, como oficina, vamos pegar o texto do dia e vamos meditar, trabalhando esses 4 aspectos, esses 4 degraus, diante desse texto que nós vamos extrair do livro de Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Mateus, proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir,
terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que estás no céu. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, diante do texto relido, se for necessário, releia novamente, como nós conversamos. Primeiro degrau. Vamos verificar quais são os aspectos principais desse texto. Primeiramente, identificando quais são os personagens. Bem, dos personagens, o irmão que pecou, você que foi a vítima. Terceiro personagem, algumas testemunhas. Quarto personagem, a igreja. Então percebemos aqui 4 personagens dentro desse contexto. O irmão que tornou-se em pecado, você que foi agredido pelo pecado, as testemunhas e a igreja. Segundo, qual é o contexto? O que Mateus no livro quer dizer na narração de Cristo nesse momento? Precisamos entender de que ele está falando sobre o perdão dos pecados. Perdoar aquele que é pecador, como eu sou pecador. E aqui nós precisamos compreender algo. Primeiro de tudo, compreender que também somos pecadores. Não é porque nosso irmão está em pecado naquele momento que ele é menor do que eu. Eu também sou pecador. E se eu não me cuidar, se eu não estiver vigilante, eu também vou pecar tal qual ou até pior do que ele. Então, primeiro ponto, se colocasse como pecador, se colocasse como capaz de também cometer aquele mesmo pecado que aquele nosso irmão cometeu. Segundo aspecto que nós precisamos entender aqui, nós não podemos ser juízes de ninguém. Nós não podemos chegar e dizer, você está pecando, você não está pecando, ou você pecou contra isso. Deixe que a própria leitura, deixe que a própria palavra de Deus caia e dê o entendimento àquele que cometeu o pecado. Você pode até, como o texto fala, você pode até ir em direção a ele e mostrar que ele está errado. Mas vamos aqui entender. Diante de alguns fatos, é bem provável de que a pessoa que pecou, ela não vai te entender, ela não vai te escutar. Por causa da ira, por causa da raiva. Se ela cometeu um pecado por você, é porque a ira, a raiva primeiramente dominou. A sua razão primeiramente dominou. A sua emoção primeiramente a dominou. E não permitiu que a palavra de Deus fizesse primeiramente eficácia nessa sua ação. E você, que foi vítima do pecado, você também tem a oportunidade de fazer-se com que essa palavra seja cumprida na vida do irmão e na sua vida. Precisamos entender que o perdão, ele não é algo que é dono de mim, ou que eu seja dono do perdão. O perdão, ele é uma graça de Deus.
E por ele ser uma graça de Deus, eu não posso reter esse perdão ao meu irmão. Porque se eu não conseguir e se eu não permitir que a graça de Deus chegue a meu irmão, eu não estou usando de misericórdia para com ele. Tá claro? O perdão é uma graça de Deus. Eu não tenho o direito de reter o perdão. O perdão ele tem que chegar até o pecador, para que a misericórdia possa também chegar até o pecador. E eu que possa ser instrumento. Eu tenho a oportunidade, diante da palavra de Deus, fazer-me instrumento e fazer uso dessa palavra nessa situação. Mas se eu deixar com que a minha razão, a minha emoção, o meu direito prevaleça sobre isso, eu vou reter esse perdão. O terceiro aspecto, o personagem que nós vimos é testemunhas. Isso por quê? Muitas vezes nós entendemos de que dentro de uma relação ou dentro de uma situação entre duas pessoas, o qual um cometeu um pecado, uma injúria, ou falou, roubou, bem, nós precisamos entender que muitas vezes o coração dos dois estão fechados. E aí nós precisamos lançar a mão de uma terceira que venha intervir, um intercessor que venha intervir dentro dessa situação. E que muitas vezes, quando a gente lança a mão desse terceiro, que onde tem uma visão diferente, onde ele está vendo não só o ponto de vista de cada um, mais o geral, ele consegue mostrar para os dois, ou para um, aquela situação de erro que está. Mesmo assim, caso esse terceiro não consiga, leve-se até a igreja, para que aí sim, a igreja como sendo mestre, como sendo a esposa de Cristo, possa fazer uso de toda a sua propriedade e conduzir aquele momento dentro da sua oração. E mesmo assim, mesmo a igreja não conseguindo fazer-se eficaz nessa situação, que coloque nas mãos de Deus. E que deixe Deus, no seu tempo, permitir que isso seja feito da melhor forma possível e da vontade de Deus. O segundo ponto, no segundo degrau, a meditação. O que essa palavra quer dizer para mim hoje? Em que ponto você está? Você está do lado hoje do pecador, ou você hoje é aquele que sofreu um pecado, que sofreu uma injúria? Bem, diversas situações nós estamos de um lado ou do outro. E diversas situações nós temos a oportunidade de agir dessa forma, baseado na leitura de Deus, baseado na eficácia da palavra. Mas muitas vezes, independente do lado que nós estamos, nós deixamos que a nossa razão e a nossa emoção falem mais alto. Será que hoje eu não estou vivendo situações em que eu estou cometendo pecado e eu não estou conseguindo ver isso? Será que eu não estou precisando reler mais uma vez a palavra de Deus e a compreender e deixar que o Espírito Santo me dê um entendimento para que eu possa entender do erro que eu estou cometendo? Ou até mesmo, será que se eu fui vítima de um pecado, eu não estou hoje deixando, me fazendo ser cego, estando cego, e não estou permitindo que essa palavra de Deus possa me dar um entendimento através do Espírito Santo para que eu possa perdoar aquele meu irmão? Mais uma vez, o perdão ele é uma graça de Deus. Eu não tenho direito de reter esse perdão. Quarto degrau, oração. Que possamos pedir ao Senhor
o entendimento para esse tipo de situações. Senhor, se eu vivo hoje nessa situação, Senhor, de pecado, de não ter o entendimento dos meus pecados, de fazer com que os meus pecados, ou de permanecer com que os meus pecados, ou de gostar dos meus pecados, que Tu possa me dar o entendimento, Senhor, para que eu possa ver com a Tua luz